بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Louvor a Alá, o Criador dos céus e da terra, que faz dos anjos mensageiros dotados de asas, 2 ou 3 ou 4. Ele acresce na criação o que quer. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. O que Alá franqueia aos homens em misericórdia, ninguém pode retê-lo. E o que ele retém, ninguém depois dele pode enviá-lo. Ele é todo-poderoso, o sábio. Os nomes de Alá. Perguntas e respostas. Por que Alá é o primeiro? O universo teve um começo? Esta é uma pergunta cuja resposta o homem busca há centenas de anos. As pessoas que aceitam o fato de que o universo teve um criador também acreditam que teve um início. No entanto, algumas pessoas se recusam a aceitar a existência de um criador, razão pela qual não creem que o universo teve um começo, que sempre existiu por todo o tempo e assim continuará para sempre. Entretanto, o presente nível da ciência tem demonstrado claramente que estas pessoas estavam enganadas. Várias teses relativas à origem do universo têm sido analisadas, e agora todos os círculos científicos concordam. Entretanto, o presente nível da ciência tem demonstrado claramente que estas pessoas estavam enganadas. Várias teses relativas à origem do universo têm sido analisadas, e agora todos os círculos científicos concordam. Por que alegamos que Alá é o justo? Ó crentes, sede firmes na causa de Alá, e prestai testemunho a bem da justiça. Que o ressentimento aos demais não vos impulsione a serdes injustos para com eles. Sede justos, porque isso está mais próximo da piedade. E temei a Alá, porque ele está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Alá é o melhor dos que são justos. A escala da sua justiça preenche todo o universo. Ele trará justiça aos seus servos neste mundo e no próximo. Alá,
o oniovinte, o onisciente, dirige o universo com toda a sabedoria e justiça. Tudo o que as pessoas fazem ao longo de suas vidas será medido à luz da justiça infinita de Allah. Allah revelou no Alcorão que os malfeitores não ficarão impunes por seus erros, mas que até mesmo uma única boa ação será recompensada. O bem e o mal não são os mesmos à vista de Allah, e Ele governa entre eles com justiça total. O lugar onde a justiça infinita de Allah pode mais claramente ser vista é no além, após a morte. E é certo que Allah é aquele que nada esquece, o mais fiel às suas promessas. Todo ser humano, sem exceção, será recompensado no além por seus atos neste mundo. Aqueles que cometem o mal serão punidos por isso, e aqueles que creem em Allah e fizeram boas ações receberão dele a melhor recompensa possível. Por que dizemos que Allah é o Supremo Perdoador? Quer pratiqueis o bem, oculta ou manifestamente, quer perdoeis o mal, sabei que Allah é onipotente, indulgentíssimo. Por sua própria natureza, as pessoas estão sempre prontas a cometer erros, que levam a pensar errado sobre um grande número de questões a qualquer momento, tomar decisões incorretas e se comportar de uma maneira errada. No entanto, Allah, que criou o homem e conhece seus defeitos, também perdoa os erros que ele comete. Se ele não perdoasse, ninguém seria capaz de entrar no paraíso. No entanto, não devemos esquecer que Allah perdoa os seus servos sinceros, e é importante que a pessoa deve ser sincera, e que se submeta a Allah com pleno conhecimento de sua própria impotência. Allah perdoa os pecadores daqueles que se tornam a Ele com sinceridade. Ele revelou isso no Alcorão. A absolvição de Allah recai apenas sobre aqueles que cometem um mal por ignorância e logo se arrependem. A esses, Allah absolve porque é sapiente, prudentíssimo. Por que asseveramos que Allah é o que tudo sabe? Allah é conhecedor do mistério dos céus e da terra, porque conhece bem as intimidades dos corações. Allah possui todo o conhecimento dos céus e da terra, todas as coisas que vivem entre eles, todas as leis que se aplicam no universo e todas as coisas que acontecem em todos os momentos, porque é Allah que os criou. Além disso, não há limites para o conhecimento de Allah. Allah sabe as identidades de todos que nascem ou morrem no mundo e o número de folhas que caem de todas as árvores, e tudo isso de uma vez ao mesmo tempo. Ele conhece cada detalhe dos bilhões de estrelas e dos bilhões de galáxias no universo, e muitas outras coisas que nem podemos listar aqui. Nosso Senhor sabe de tudo o que acontece no nosso mundo e tudo o que acontece no espaço. Ele conhece os códigos genéticos de todos os bilhões de pessoas, animais e plantas do mundo. Em um versículo do Alcorão, ele revela: Ele possui as chaves do desconhecido,
coisa que ninguém, além dele, possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco, que não esteja registrado no livro lúcido. Há um segredo muito importante que não devemos esquecer. Assim como todas as coisas que já mencionamos, Alá também conhece o coração do homem, o que passa pela sua mente e tudo o que ele faz, seja abertamente ou em segredo. As pessoas pensam que só elas conhecem as emoções, pensamentos e ansiedades que sentem. Mas este é um grande engano. Assim como ele fez em qualquer parte do universo, Alá conhece o homem de dentro para fora. Por que atestamos que Allah é o maior? Se quiséssemos, enviar-lhes-íamos do céu um sinal ante o qual seus pescoços se inclinariam em humilhação. A grandeza e majestade de Alá estão definitivamente muito além da compreensão humana. Mas, mesmo assim, ainda podemos ver e compreender, dentro dos limites de nossas mentes, quão forte e poderoso Ele é. Porque todo o universo está repleto de inúmeros exemplos que revelam a sua grandeza. Até mesmo um breve exame do mundo em que vivemos será suficiente para nos fazer sentir a grandeza de Allah, o Criador de tudo. O céu que sustenta milhares de toneladas de nuvens, montanhas com milhares de metros de altura, e os mares e florestas com todos os bilhões de formas de vida neles. Estes e incontáveis outros detalhes são a prova da grandeza de Allah. O período de 1 ou 2 minutos deve ser suficiente para que o homem perceba que ele precisa servir ao nosso Criador. Em outras palavras, Allah, o Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, que controla todos os bilhões de galáxias e bilhões de estrelas nelas. Por que dizemos que Allah é o Criador? Ele é Allah, Criador, Onifeitor, Formador. Seus são os mais sublimes atributos. Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica-o, porque é o poderoso, o prudentíssimo. Há equilíbrio e harmonia em tudo neste universo que habitamos. Com os novos avanços feitos especialmente no campo da ciência, emergem respostas para fatos desconhecidos que o equilíbrio e a harmonia aparecem de forma cada vez mais clara. Cada sistema no universo é o desenho de uma inteligência superior, o possuidor da inteligência que tudo criou dentro dessa surpreendente ordem. Cada corpo único no universo e todos os bilhões de seres vivos neste mundo que continua a existir em uma ordem magnífica. Essa ordem na natureza nunca falha, e isso tem sido o caso por milhões de anos. Esta impressionante harmonia entre o universo e da vida na Terra é uma prova clara do talento artístico de Allah.
que podemos dizer que Allah é o compelidor? Ele é Alá. Não há mais divindade além dele. Soberano, augusto, pacífico, salvador, zeloso, poderoso, compulsor, supremo. Glorificado seja Alá de tudo quanto lhe associam. O pior erro que as pessoas cometem é tornarem-se arrogantes perante Alá e serem pegos em orgulho. Abaixo disso reside o homem referindo a si mesmo como uma entidade independente de Alá. Acredita que algumas de suas características têm origem nele mesmo e, assim, concede a si mesmo uma identidade separada. Naturalmente, isso é totalmente irracional. Se pensarmos bem, podemos ver claramente que nós não viemos a este mundo por nossos próprios meios, que não sabemos quando nossa vida vai terminar e que nenhuma das nossas características nos foi dada por nossa própria escolha. Diante desses fatos, é bastante óbvio como sem sentido e irracional é para o homem tornar-se arrogante diante do seu próprio Criador. O fato é que o homem deve compreender a grandeza de Alá e perceber que foi Ele quem o criou a partir do nada, e é Ele que dá ao homem suas características e potencial. E ele não deve se esquecer que Alá pode tomar de volta todas as suas bênçãos sempre que ele assim o desejar. E que todos os seres vivos devem um dia morrer. Ele deve aceitar que é somente Alá que é eterno e deve submeter-se a ele. Isso porque Alá tem o poder de fazer com que todos aqueles que equivocadamente se orgulham diante dele, que não têm conhecimento do seu próprio desamparo e tornam as costas para ele, que curvem-se diante dele sempre que ele desejar. Por que afirmamos que Allah é a realidade? Al-Haq, a realidade. Isso ocorre porque Alá é a realidade, e porque tudo quanto invocam em lugar dele é a falsidade, e porque Alá é o grandioso, o Altíssimo. Tempo e espaço, vida e morte, são conceitos criados como tudo mais. O mundo material foi criado em um momento em que não havia tempo e espaço, e os conceitos de tempo e espaço surgiram dentro desse mundo. Se pudéssemos voltar no tempo, correríamos de encontro a essa fronteira, a qual não há maneira de cruzar. A coisa mais antiga da qual podemos falar é sobre a criação do universo. De fato, o limite identificado pelos círculos científicos atualmente é de 10 elevado à 33ª potência de segundos após a criação do universo. Neste ponto, nos encontramos diante de uma dimensão sem tempo nem espaço, uma vez que estes dois conceitos pelos quais o homem é limitado foram criados em um momento particular, pois antes da criação, o tempo não existia. Foi Alá quem criou estes conceitos para além dos quais não podemos ir, embora ele mesmo não esteja vinculado a eles. Alá está além do tempo e espaço, razão pela qual ele existe infinitamente, pois somente ele é a única existência verdadeira. Tudo, salvo seu ser, veio a ser porque ele assim o ordenou. Qual o motivo de declararmos que Allah é o Supremo Conquistador? No dia em que a terra for trocada por outra coisa, que não seja a terra, como também os céus, quando os homens comparecerem ante Alá, único e irresistível.
Da mesma forma que Alá acompanha as pessoas com dificuldades e pode aliviar seus corações, assim ele também pode condená-los a um sofrimento terrível. O Alcorão dá exemplos de nações que foram destruídas pelo castigo enviado por Alá. Uma vez que deram as costas para a verdadeira religião e se rebelaram contra Alá. Essas pessoas foram destruídas por grandes desastres que jamais esperavam que acontecessem. Esta é uma repreensão dada por Alá neste mundo para aqueles que não acreditavam. Mas a repreensão final daqueles que praticam o mal será o tormento eterno na vida após a morte. Porque eles não mediram Alá com a sua verdadeira medida, e foram ingratos com ele face à sua infinita misericórdia. Por que atestar que Allah é o sagrado? Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica Alá, o soberano, o augusto, o poderoso, o prudentíssimo. Alá é o único criador de tudo na terra, no céu, no espaço profundo e sob a terra. A ordem, a lei e a harmonia que podemos ver só de olharmos em volta, tudo pertence a Ele. Os mundos que não podemos ver ou perceber também se rendem a Alá, como revelou no Alcorão. Em verdade, Alá sustenta os céus e a terra, para que não se desloquem. E se deslocarem, ninguém que não fosse Ele poderia contê-los. Em verdade, é tolerante, indulgentíssimo. Ele é o nosso Senhor, que cria e mantém todas as coisas. O homem, o servo de Alá, é totalmente impotente. Ele comete erros, se esquece, é enganado e distraído. As pessoas são tanto física como espiritualmente fracas. Durante suas vidas, elas têm de cuidar de seus corpos e constantemente prestar muita atenção a eles. Se eles fizerem seus corpos trabalharem muito duro, ficarem sem dormir por alguns dias ou passarem um dia sem água, tornam-se muito fracos. Todas essas coisas foram criadas para que o homem pense e aprenda. Alá, o Criador de tudo, o possuidor dos nomes mais bonitos, é exaltado sobre todas essas imperfeições. Por que temos a certeza de que Allah é o detentor da sabedoria? Dize, ó Alá soberano do poder, tu concedes a soberania a quem te apraz e a retiras de quem desejas. Exaltas quem queres e humilhas a teu bel prazer. Em tuas mãos está todo o bem, porque só tu és onipotente. Quando você olha em torno de si, onde quer que esteja agora, tudo que você vê tem um dono. A cadeira onde você está sentado é feita de padrões criados pelo seu proprietário. A flor no vaso cresceu por causa do sol e da água que lhe foi dada pelo seu proprietário. O oceano que você vê através da janela e tudo o que vive nele estão lá porque o seu dono assim o deseja. O proprietário de todas as coisas e todo o universo é o Todo-Poderoso, Alá, Senhor de todos os mundos. Até mesmo o seu corpo está sob o controle de quem te criou, independentemente de você. Seus lábios, veias,
sistema nervoso e células são o produto da arte superior e conhecimento do seu Criador. Nenhuma dessas coisas aconteceu porque você decidiu desenhar e criar. Quando abriu os olhos para o mundo, você encontrou um sistema sem falhas em seu próprio corpo, bem como o mundo em que vive e até mesmo todo o universo. No entanto, você nunca possuiu nenhuma dessas coisas antes e nunca vai poder fazê-lo de sua própria vontade no futuro. Isso se aplica a todas as pessoas. É claro que, sendo assim, a soberania pertence ao nosso Criador, Allah, o Senhor de tudo. Porque sustentamos que Allah é o Todo Misericordioso. Ele é Allah. Não há mais divindade além dele, conhecedor do desconhecido e do conhecido. Ele é o Clemente, o Misericordiosíssimo. A infinita compaixão em favor de Allah, o Clemente, é representada em tudo. Visíveis ou não, são essas bênçãos visíveis e invisíveis que permitem a sobrevivência do homem. A misericórdia de Allah está por toda parte. Por exemplo, é Allah que todos os dias faz com que bilhões de sementes brotem do solo que cobre todo o planeta com a sua temperatura interna de 4.500 graus. Com solo fértil que faz com que toneladas de água que dão vida ao cair do céu, que ao mesmo tempo fornece o alimento para todos os bilhões de seres vivos por todo o mundo. Que cria o oxigênio que enche nossos pulmões a cada minuto e envolve as inúmeras coisas que ele criou com bênçãos que dão vida. É Allah, o Criador de cada um dos 100 trilhões de células no corpo humano, que ensina a cada uma de suas próprias funções, que coloca o DNA, que contém 1 milhão de páginas de informação em cada um, que tem todo o sistema construído por gorduras, proteínas e moléculas de água espremidas em uma área muito menor que 1 milímetro de diâmetro, e usa-os para dar vida ao homem que lhe permitem sobreviver. A partir do momento em que nascem até o momento em que retornam ao solo, as pessoas sabem e reconhecem apenas as bênçãos dadas a eles por Allah, e vivem graças a elas. Da mesma forma que algumas pessoas veem essas bênçãos, entendem o propósito por trás da sua criação e servem a Allah, há outros que são ingratos e dão as costas para ele. Apesar disso, Allah ainda manifesta seu atributo de todo misericordioso da forma mais suprema. Aqueles que não creem ainda se beneficiam do ar que respiram, a água que bebem e todas as bênçãos visíveis e invisíveis na vida deste mundo. Allah lhes dá posses, as casas agradáveis em que vivem e as crianças para continuar sua vida assim como ele faz para os crentes. Ele lhes dá boas provisões também. Ele lhes dá força, saúde e beleza, que é uma manifestação de seu atributo de misericórdia. Allah permite que os incrédulos se beneficiem de tais coisas na esperança de que talvez eles se voltem para a religião, voltem à sua razão e agradeçam. No entanto, não se deve esquecer que aqueles que derem as costas aos versículos de Allah só serão capazes de desfrutar de suas bênçãos neste mundo. Após a morte,
Todas as bênçãos só pertencerão aos fiéis que usaram os favores que lhes foram dados por Alá, a fim de aproximarem-se dele, em busca da sua boa vontade e agradecer. Esta é uma manifestação de homenagem de Alá de ser o mais misericordioso. Por que cremos que Allah é o protetor? Sabei que Alá é o sustentador por excelência, potente, inquebrantabilíssimo. Alá é mais gentil e compassivo para com seus servos e lhes permite viver na terra, que é repleta de bênçãos. Tanto que o solo produz frutas e verduras, mesmo quando o homem não trabalha a terra. Esse solo produz frutas e vegetais amarelos, verdes, laranjas e vermelhos. Os mares azuis reluzentes também são cheios de milhares de peixes deliciosos e de diferentes sabores. Ele é Alá, o provedor, que nos dá essas coisas. Alá dá todas essas bênçãos aos homens na vida deste mundo. No paraíso, muito mais dessas bênçãos aguardam os fiéis. Alá chama a atenção para a natureza superior das bênçãos do paraíso, no versículo 17 da Sura 32. Nenhuma alma caridosa sabe que deleite para os olhos lhe está reservado em recompensa pelo que fez. Por que acreditamos que Allah é o curador? Que, se eu adoecer, me curará. Uma das vezes em que o desamparo do homem é mais evidente é a da doença. A fim de que o homem perceba esse sentimento, Alá criou centenas de tipos de doenças diferentes. Cada doença tem efeitos diferentes no corpo e mente de uma pessoa. No entanto, há todas as evidências de um design intencional. A maneira que o vírus tão pequeno que é invisível a olho nu pode tornar alguém bastante irreconhecível. E de uma forma que o vírus no organismo nem sempre pode ser diagnosticado. É uma clara evidência da mente de Alá. As experiências e pesquisas que os cientistas realizam a fim de acabar com os vírus apenas revelam a superioridade da criação de Alá. Uma vez que é Alá quem inflige essas doenças, só a partir da sua vontade pode se recuperar delas. Se Alá assim o desejar, ele pode remover uma doença com seu atributo de curador. E de fato, se ele assim não o desejar também. Nem todos os médicos do mundo, os mais avançados equipamentos tecnológicos e os medicamentos mais recentes poderão curar a doença de uma pessoa. Todos os medicamentos são meios pelos quais alguém pode ter curado. Se Alá o desejar, ele pode permitir que o tratamento aplicado efetue uma cura. Não é necessário dizer que até mesmo uma doença aparentemente muito simples pode levar à morte, a menos que Alá queira o contrário. Sendo este o caso, o que as pessoas precisam fazer é comparar a sua própria impotência com a mente infinita do nosso Senhor e pedir sua ajuda quando estão em dificuldades. Não se esqueça de que não temos outro socorrista ou protetor além de Alá.
Allah é o receptor do arrependimento. O que isso significa? Salvo os que se arrependeram, emendaram-se e declararam a verdade. A estes absolveremos, porque somos o remissório, o misericordiosíssimo. A alma do homem está sempre pronta a cometer erros a qualquer momento, cometer pecados e cair em tentação. Ele também tem um inimigo, Satanás, que constantemente tenta levá-lo a se rebelar contra Alá e sussurra-lhe ansiedades. Alá, entretanto, tem apresentado ao homem meios pelos quais ele pode corrigir seus erros, o arrependimento. Como já vimos, qualquer um pode cometer um erro a qualquer momento, cometer um pecado ou cair na lábia dos sussurros de Satanás. Mas não importa quão terrível o erro de uma pessoa, há sempre um caminho de volta. Alá aceita o arrependimento sincero de seus servos e os perdoa. Por isso, nunca é certo se deixar cair em desespero, não importa o que se fez no passado. Allah é o amigo protetor. O que isso quer dizer? Alá é o protetor dos crentes. É quem os retira das trevas e os transporta para a luz. Ao contrário, os protetores dos incrédulos são os sedutores, que os retiram da luz, levando-os para as trevas. Eles serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. Um fiel tem um amigo de verdade, tanto neste mundo como no outro. Um amigo que nunca vai abandoná-lo. Está ao seu lado nos momentos de dificuldade e é seu ajudante. Ele está sempre com você, desde o dia de seu nascimento até o dia da sua morte. Ele o protege de seus inimigos. Ele é, portanto, mais confiável do que qualquer um e dá sem esperar nada em troca. Esse amigo incomparável é Alá. Alá é o mais confiável, mais próximo amigo do fiel. Ele liberta aqueles que acreditam nele da fraqueza e do erro. Dá-lhes uma vida superior, bem como felicidade infinita na vida após a morte. Aqueles que não têm conhecimento disso, no entanto, passarão toda a sua vida à procura de uma pessoa rica e capaz ou força em que podem confiar. Alguém poderoso o suficiente para resolver os seus problemas, não importa qual seja a situação. No entanto, ao fazer isso, eles esquecem o nosso Senhor que os criou. Quem lhes permite viver suas vidas, possui grande conhecimento e tem o poder de fazer qualquer coisa. Eles se voltam para Satanás, que em nada contribui para suas vidas para além do mal, e os impede de desfrutar a sua cota do paraíso no além. Este é o princípio do fim para essas pessoas. Aqueles que creem em Alá e têm fé sincera, no entanto, terão uma vida nobre e auspiciosa, livre de todo o sofrimento e perda. Porque Alá permitiu que aqueles que acreditam nele e permaneçam fiéis à sua religião e suas palavras serão salvos. Ele lhes dará a sua verdadeira grande recompensa no além. Alá é o único verdadeiro amigo dos fiéis neste mundo e no próximo. Ele é Alá. Não há mais divindade além dele.
conhecedor do desconhecido e do conhecido. Ele é o Clemente, o Misericordiosíssimo. Ele é Alá. Não há mais divindade além dele. Soberano, augusto, pacífico, salvador, zeloso, poderoso, compulsor, supremo. Glorificado seja Alá de tudo quanto lhe associam. Ele é Alá, Criador, onifeitor, formador. Seus são os mais sublimes atributos. Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica-o, porque é o poderoso, o prudentíssimo.